o Kim Kataguiri, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, Pavanato, toda essa galera da direita não chama agrotóxico de agrotóxico, não. Porque a palavra agrotóxico carrega um peso, né? Tá falando que é tóxico e que o agro é tóxico. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer o react da camarada Bebel Ecologia, que soltou um vídeo sobre um assunto que eu odeio muito falar. Na verdade, eu adoro falar, mas eu odeio muito o quê? O que acontece, né? Isso aqui existir, que são os agrotóxicos, né, gente? Por isso, eu trouxe esse vídeo pra gente reagir aqui da Bebel. Para que servem os agrotóxicos? Mas antes, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E é claro, se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, aqui na tela tem o Pix, na descrição do vídeo tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos como leituras radicais, blogs, receitas e muito mais. Bora lá? Faz um tempo que eu fui tietar a minha querida Larissa Bombardi lá no Armazém do Campo, no lançamento do livro dela, que eu já tinha lido pelo Kindle, e ainda bem, porque estava tudo esgotado no dia. E esse livro dela, O Agrotóxicos e Colonialismo Químico, é daqueles livritos de ler rapidito em uma sentadita, lá ele, mas densos em informação. Denso bastante para eu ter escolhido a bibliografia dele para xeretar primeiro na fase mais exploratória da minha pesquisa de mestrado. E eu achei coisas horrendas nesse processo, porque acho que falar de agrotóxicos sempre é falar de desgraça. Sim. A história recente... A gente já reagiu a um vídeo aqui da dona Rita Von Hunt sobre esse livro, que é sobre agrotóxicos e colonialismo químico, e também vimos um vídeo só do Brasil de Fato, onde a Larissa, que é essa pesquisadora, aparece falando sobre isso também. Então, a Larissa é conhecida por estudar agrotóxicos e como esses agrotóxicos afetam nossa saúde, e a gente aqui nesse canal já tá cansado de falar mal de agrotóxico, né? Bora ver o que a Bebel vai falar mais ainda pra gente continuar falando mal. Por acaso, a profissão da Bebel é ser ecológica? A história recente dos agrotóxicos no Brasil parece uma escancarada política de extermínio, de trabalhadores, de fauna, de flora e de soberania. Nós temos muitas instituições excelentes em apontar resíduos de agrotóxicos na nossa comida, que especialmente os encontram em ultraprocessados, produtos de origem animal e tudo que tanta gente come por estímulo da publicidade, da pobreza, da falta de tempo e do que tem no mercado. Isso é outra coisa muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente que utiliza a desculpa de alimentos in natura terem agrotóxico para falar, então eu não vou comer alimentos in natura porque agrotóxico faz mal. E, gente, esses estudos e inúmeros estudos já foram feitos que mostram que até nos alimentos ultraprocessados tem agrotóxico. Então, não adianta você falar, eu só como ultraprocessado, então eu não tenho acesso a agrotóxico. Mentira, tá cheio de agrotóxico nesse pandango que você tá comendo. O IDEC é um deles, e eles têm até ranking de alimentos mais contaminados. Mas intoxicação por agrotóxicos costuma ser muitíssimo pior entre os trabalhadores do campo e suas famílias, que têm contato respiratório e dérmico com essas substâncias, como mostrou muito bem o fotógrafo argentino Pablo Piovano, que registrou as consequências visíveis na saúde da população de uma cidade argentina, onde o glifosato comeu solto por anos. O que eu quero apontar aqui é que a profundidade do problema dos agrotóxicos é sumariamente ignorada por todos os legisladores e, na minha visão, é um problema que o Brasil não está nem perto de olhar com a cautela merecida, porque mesmo quem se preocupa ativamente com agrotóxicos raramente consegue boa informação. E as limitações são muitas, a começar pela falta de investimento em pesquisa sobre o tema, mas também na dificuldade de desviar dos interesses de quem rege o rigor e a aplicação da lei. Mas o que tem é mais que suficiente para a gente comprar uma briga sinistríssima. Então, o que realmente impede legislações mais firmes? Acontece isso com as pessoas porque as empresas e os donos dos grandes latifúndios que fazem agriculturas de monocultura, eles jogam agrotóxico à la caralha, de qualquer forma, em cima das pessoas, em cima de mulheres grávidas, em cima dos trabalhadores do campo que estão ali, de quem mora perto,
A gente já viu recentemente também falando sobre combinações de agrotóxicos serem altamente cancerígenas. E aqui no Brasil tem agrotóxicos que são permitidos e não são permitidos em outros países do mundo, como os Estados Unidos e Europa. Ou seja, mais uma vez, demonstrando que a gente aqui do sul global está sempre sendo desprezado e deixado o pior pra gente. Então a gente come comida cheia de agrotóxico que causa câncer, a gente come ultraprocessado que tá cheio de agrotóxico e que também causa câncer. O que sobra pra gente é só a bosta. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, não podem consumir esse tipo de coisa. Enfim, queria deixar esse 5 centavos de contribuição. Capital, vamos lá. O debate acadêmico sobre agrotóxicos começa na década de 60 com o icônico livro da Primavera Silenciosa da Rachel Carson. Nele, essa bióloga explorou diversas regiões dos Estados Unidos e diversos impactos da expansão dos agrotóxicos nas lavouras, explicou ponto a ponto o perigo do uso. O agrotóxico vai para a água, onde o peixe bota ovas, e um peixe maior come essas ovas, e um pássaro come vários desse peixe menor, e todo o agrotóxico acumulado no tecido adiposo de cada um desses pequenos indivíduos se acumula em menos indivíduos a cada nível trófico. É aquela magnificação trófica que a gente ouvia lá na época do vestibular, ou deveria ter ouvido, né? Ou também que a gente chama de bioacumulação, que é exatamente isso. A cadeia alimentar, se você come, ingere substâncias que não são degradadas pelo nosso organismo, assim como minerais pesados, que estão presentes em alguns agrotóxicos, vão se acumulando. Então, foi um plânctonzinho que comeu lá, e um peixe pequeno comeu o plâncton que tinha agrotóxico, aí um peixe maior comeu o peixe pequeno que tinha o agrotóxico, e quando você foi comer o peixe aí na tua casa, estava cheio de agrotóxico. Contamina o solo, contamina os animais, contamina os humanos. E por que ainda tem gente que defende isso? Porque a gente tem tecnologia para não precisar de tanto agrotóxico. É uma falácia dizer que a gente só produz o que a gente produz de comida por causa de agrotóxico, porque não é. Porque a gente vê que o MST, que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil e da América Latina, como eu falei, produz orgânico em quantidade e qualidade. Não é por falta de tecnologia, por falta de interesse de quem deseja ganhar cada vez mais dinheiro, independente se eles estão envenenando a população. O silêncio dessa primavera chega quando já não restam mais pássaros para cantar. Eles bioacumularam todo o agrotóxico que comeram. A Carol vai botar aí do lado um mapa que apresenta o declínio das populações de aves dos Estados Unidos entre 2008 e 2014, para vocês terem uma ideia. Na época do livro, os Estados Unidos estavam em uma plena campanha da tal Revolução Verde. Falando de aves, o problema, gente, das abelhas, que, cara, as abelhas, apesar da gente não perceber o trabalho delas no dia a dia, se não houvesse abelhas, quem já viu Bee-Movie, se você já viu Bee-Movie alguma vez na sua vida, você sabe a importância das abelhas. Então, os agrotóxicos matam, inclusive, os animais e os insetos polinizadores, que vão fazer com que a gente tenha flores, com que a gente tenha frutos. Se você vai e mata todos esses insetos polinizadores, a gente não vai ter mais a mesma qualidade e diversidade de frutas, verduras e legumes que a gente tem, e de flores também. Eu não consigo entender quem defende agrotóxico, de verdade. Que tinha o intuito de comprovar que o lado capitalista do planeta poderia acabar com a fome em contraste com o lado socialista. Bom, estamos em 2025 e até hoje a fome persiste, só que agora quem come, come veneno. Como já diria Carolina Maria de Jesus, o maior espetáculo da humanidade hoje em dia é o pobre comer. E como a gente também não pensar que, por exemplo, o governo, o Lula, na sua primeira campanha à presidência, há anos atrás, tinha como slogan principal acabar com a fome. E em 2022, gente, quando o Lula foi
tentar a sua terceira eleição, o discurso dele de campanha era o mesmo, gente. Acabar com a fome. Anos se passam e a fome continua sendo um problema. E cadê que os agrotóxicos são a solução? Cadê que a gente tem, né, um agronegócio que alimenta o Brasil se a gente ainda tem gente passando fome? Cadê que o capitalismo é essa coisa maravilhosa que avança a tecnologia e a humanidade se ainda tem gente passando fome e sem casa para morar, sem dinheiro para saúde, para educação? É uma contradição. Que grande conquista! A Rachel Carson, nessa conjuntura, foi muito difamada entre os cientistas, agrônomos e até muitos biólogos, e pouco depois ela morreu, ainda com 57 anos, de um câncer. Esse ostracismo tomou forma de um desmerecimento dela enquanto profissional, mas foi algo muito marcado por uma violência de gênero também, que até hoje muitas mulheres na ciência sofrem. Comigo mesmo é todo dia, vocês devem ter notado que ando meio impaciente. Cara, chega a ser bizarro. Esses dias eu tava vendo que saiu recentemente um estudo sobre endometriose. E, gente, vamos falar a verdade? Endometriose é uma doença pouquíssimo estudada. Aliás, mulheres são pouquíssimo estudadas. Os estudos científicos que a gente tem, a maioria fala de organismos masculinos, não de femininos. As mulheres foram esquecidas pela ciência, tanto que até hoje a gente não tem estudos o suficientes sobre inúmeras doenças de pessoas com útero, ainda persistem e não tem diagnóstico, não tem tratamento direito, porque não tem estudo. Então, o machismo e o patriarcado da nossa sociedade se reflete, inclusive, na ciência. E aí agora, não me sai um estudo, porque assim, eles não têm tempo para estudar a endometriose enquanto doença de pessoas com útero, mas eles têm tempo para estudar o quanto os companheiros do sexo masculino das mulheres que têm endometriose estão sofrendo com serem parceiros das mulheres com endometriose. E aí vocês podem imaginar o quanto mulheres pesquisadoras não devem sofrer com esse desrespeito, esse desmerecimento, esse machismo. Eu já falei pra vocês, gente, não importa. Eu posso fazer o melhor roteiro do mundo, eu posso usar as melhores referências, eu posso falar com a maior propriedade do mundo no meu vídeo ensaio. Vai ter um macho vindo comentar que eu respirei no lugar errado. E que por isso o vídeo não foi bom o suficiente. Eu posso estar falando o assunto mais complexo do mundo nos meus vídeos ensaios, que vai vir alguém e falar: nossa, aluna, como você é gata. Essa é a minha resposta. Se quiser me elogiar, elogie o meu cérebro, fazendo um favor. Não vê eu falando um assunto complexo e fala da minha aparência. Não, por favor. Porque isso desmerece todo o meu conhecimento, desmerece todo o nosso trabalho, desmerece toda a nossa luta. Então, é foda ser uma mulher no capitalismo, é foda ser uma mulher que pensa no capitalismo, é foda, né? Enfim. O que a Rachel trouxe no seu livro continua sendo muito atual e por isso o livro segue sendo referência para quem quer começar a caminhada nos estudos agroecológicos ou do ativismo contra o veneno. Isso é péssimo, porque significa que a situação não melhorou, apesar de todos os alertas. E eu, particularmente, gosto de como ela tem um olhar especial para cada ser envenenado antes de mencionar o impacto direto no ser humano, porque isso, querendo ou não, acaba sendo menos visto em algumas frentes de combate aos agrotóxicos. Ela, enquanto bióloga, tinha muito cuidado com o caminho que esses venenos desenham pela vida em todas as suas formas. Mas ela também pensou na vida humana, claro. E sabe uma das coisas muito curiosas que a Rachel apresentou no livro? O fato de que já naquele ano, de 1962, os Estados Unidos já tinham $1 bilhão em gastos anuais só no programa de armazenamento de alimentos excedentes. E havia fazendeiros sendo pagos para não produzirem mais. A Rachel, portanto, já questionava a superprodução, usando essa palavra 60 anos atrás. E lembrando que ela estava olhando para o micro, para os Estados Unidos, que naquela época nem tinham começado a exportar esse ideário do agronegócio que conhecemos para a América Latina. As coisas não mudam mesmo, o capital é tão inovador que continua sempre nos cansando com os mesmos assuntos. Nós temos práticas de desmatamento horríveis, como correntão e incêndios provocados, mas a gente também tem o curioso dado de que as cidades com maior uso de agrotóxicos são cidades nas bordas da floresta amazônica, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Agrotóxico para desmatar?
Pera, isso é novidade? Mas é claro que não. O agente laranja foi usado como arma de guerra pelos estadunidenses no Vietnã precisamente com esse propósito. Gente, eu achava que não podia ser pior. Mas pode, né? Sempre pode ser pior. Agente laranja é tal qual um agrotóxico, gente. Olha isso, né? É literalmente veneno que a gente come. É literalmente veneno que tá na nossa comida. E isso é por culpa do capitalismo, gente. Só do capitalismo. Sertanejo universitário intimamente ligado com esse fenômeno no Brasil. Andores, tem um vídeo aqui no canal só eu falando do agronejo e quanto o sertanejo é um braço da direita e do agronegócio aqui no Brasil. E da bancada do agro, né, que a gente já conhece. Abrir a mata é encontrar os combatentes mais facilmente. O agrotóxico é o inimigo número 1 da biodiversidade. E ele se dispersa por quilômetros e quilômetros, já tendo sido encontrado no Ártico. E o pior é que ele encontrou o terreno perfeito para florescer e ser vendido sem escrúpulos, muito apoiado pela ideia do Brasil enquanto celeiro do mundo e pela chegada das sementes transgênicas desenhadas especialmente para serem vendidas casadinhas com eles. Qualquer tecnologia que facilite o uso de agrotóxico, mesmo que supostamente seja mais eficiente, vai impactar muito mais a biodiversidade. E se você não viu ainda o vídeo que eu reagi a Bebel falando sobre transgênicos, eu vou deixar o card aqui para vocês entenderem o tamanho da gravidade da situação dos transgênicos no Brasil. E aí, novamente, produtividade para quê e quem exatamente? Lembrando, exatamente. Porque sempre tem um pé no saco para comentar, que eu tô questionando enquanto sociedade. É evidente que para o fazendeiro individualmente tem sentido sempre aumentar a produtividade. Seguindo, entre 2010 e 2018, o volume de agrotóxicos utilizados nos campos brasileiros cresceu mais que o dobro da área cultivada. Entre 2010 e 2019, o uso de atrazina, um agrotóxico proibido na União Europeia, aumentou 4.740% no Centro-Oeste. Eu falei, o meu haki da observação já estava desde lá de trás, falando dos agrotóxicos que são proibidos nos países centrais do capitalismo e que pra gente aqui do sul global, que são pouca coisa, né? Somos os condenados da terra, vocês podem comer veneno aí à vontade, que a gente mata vocês pela boca. Não é exagero o que eu tô falando, gente. Não é exagero. Região que abriga 2 biomas em grande perigo, Pantanal e Cerrado. O Atlas dos Agrotóxicos mostra a América do Sul tendo um aumento de 119% nas toneladas de agrotóxicos aplicadas entre 99 e 2020. Recentemente, durante o governo Bolsonaro, mais de 1.000 agrotóxicos diferentes foram liberados no Brasil. E projetos como o PL 1459 de 2022, popularmente conhecido como Pacote do Veneno, passaram a ser promovidos e debatidos até ele ter sido parcialmente aprovado no fim de 2023. Não que já não fosse um desmonte em andamento já há algum tempo. O pacote facilitou e acelerou ainda mais a liberação de agrotóxicos no país por meio de diversos mecanismos e da redistribuição de poder entre as entidades regulatórias, principalmente jogando para escanteio órgãos como o IBAMA, que é quem olha para toda essa esfera da proteção ambiental. IBAMA, Embrapa, gente, houve um desmonte no governo Bolsonaro e no governo Temer, principalmente, dos nossos mecanismos de proteção do meio ambiente, né? No governo Bolsonaro, a gente viu o ministro do meio ambiente falando que a boiada ia passar. Assim, desmatamento, foda-se. Agora a gente está tentando lidar com as consequências desse desmonte e mesmo assim a gente sabe que o governo Lula também não tem como prioridade nem a reforma agrária, nem acabar com os privilégios do agronegócio. Por mais que a gente tenha hoje em dia uma situação um pouco melhor do que a situação do governo Temer e Bolsonaro, a situação dos agrotóxicos e da fome, da insegurança alimentar e também da obesidade, né, porque elas estão intimamente ligadas, não foi resolvida e não será resolvida agora do dia para a noite também com o governo Lula, ainda mais sem fazer reforma agrária, como eu falei, sem atitudes e políticas públicas realmente para aumentar o subsídio aos alimentos orgânicos, para que eles sejam produzidos em maior quantidade, para que eles cheguem à população num preço mais acessível, aumentar a tributação sobre os alimentos ultraprocessados. Isso a gente não vê. Então, o que esperar? Lembrando que em Goiás tem as terras raras, assim como a Janete está falando aqui. Locais que, se forem esvaziados, facilitam a vida de quem tem interesse nessas regiões. Então, né? Como não utilizar os agrotóxicos como estratégia para esvaziar esses locais e tomar os recursos naturais, principalmente dos países imperialistas. Tirar voz de uma das mais importantes instituições de cuidado ambiental do país
mais biodiverso do mundo, sobre um dos maiores inimigos globais da biodiversidade? Parece uma ótima ideia. E uma justificativa na época do debate era que, às vezes, uma substância ficava mais de uma década em processo de análise até ser aprovada. Quem já se envolveu na área sabe bem que existem dezenas de jeitinhos de introduzir agrotóxicos no país por dentro da legislação, inclusive catalogando como fertilizante foliar. Mas caso realmente fosse vagaroso o processo, acho que devemos concordar que não é para menos. Na real, se o IBAMA demorava para aprovar, isso tem muito a ver com o quão pouco é possível saber sobre a profundidade dos impactos, pensando em efeito coquetel, em isolamento da substância, em testagens. É muito comum ver testes feitos em ratos de laboratório, por exemplo. Mas o que isso nos conta sobre dispersão e impactos em diferentes ecossistemas? Sim. O relatório do CISÁGUA de 2022 analisou amostras de água em diferentes municípios para tentar identificar os agrotóxicos que pudessem estar presentes. Em cidades como São Paulo, assim como em outras 209 cidades, 27 agrotóxicos foram encontrados. Agrotóxico encontrado na água, gente. Na água da torneira, na água que chega na sua casa. Vocês acham mesmo que eles não estão envenenando a gente? Eles estão envenenando a gente. Tem um artigo numa revista chamada Crítica Revolucionária, que eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês, que se chama O Capitalismo Também Mata pela Boca. Essa questão dos ultraprocessados é um panorama que a gente tem que levar em consideração. Porque é isso, envenenando a população através da água, através dos alimentos que a gente come. Quem se ferra mais nisso tudo? Vocês acham mesmo que o rico Faria Limer tá tomando água do filtro como a gente toma? Não, meu amor, ele tá tomando água mineral da Voss. Ele tá tomando água mineral da Perrier, enquanto a gente tá tomando o quê? Água da Bica. Quem se ferra mais? Obviamente, a população mais vulnerabilizada. 27 substâncias porque eram 27 reagentes de testagem, não porque só existem esses 27. Pois 27 substâncias que nós não sabemos como interagem entre si no nosso organismo. É o tal do efeito coquetel, muitíssimo ignorado pelas empresas fabricantes, que são as que fornecem boa parte dos testes para análise da legislação. Dessas 209 cidades, 28 tinham os agrotóxicos acima dos limites legais. Limites legais esses que já são bastante generosos, porque o limite legal de glifosato permitido na água no Brasil é 5.000 vezes maior do que o da Europa. Cara, isso é um absurdo. Ai, cara, sério, isso é um absurdo. Qual era a quantidade de glifosato que a gente devia consumir? 0. Qual é a quantidade permitida? 5.000 acima do que deveria. E é capaz de matar uma criança de 4 anos que beba a quantidade indicada diária de água. Eu preciso, gente. Eu preciso aqui, nesse momento, desculpa. Mas eu vou estar precisando botar aqui um negócio aqui. Regulação frouxa que atende o mercado e não as especificidades de crianças e gestantes? Uma ótima ideia. Isso nos diz muito sobre os números de intoxicações que essas substâncias causam e de como elas vêm crescendo. O primeiro ano que se tem registrado no sistema do DataSUS é 2007. Nesse ano, o número de intoxicações por agrotóxicos agrícolas foi de 2.097. Um número que só cresceu e cresceu até chegar em um pico em 2018 e um novo pico em 2024. Lembrando que era para ser 0. Era para ser 0 casos. 0 casos de pessoas intoxicadas com agrotóxico. E foram 2.000. Com 5.895 notificações de intoxicação. Estamos falando que a cada ano, milhares e milhares de cidadãos do nosso país precisam buscar ajuda médica por estarem intoxicados e os óbitos ficam na casa das centenas, tendo sido 2018 o ano com mais óbitos diretamente ligados à intoxicação. Ou seja, 57.000 mortes por ano por conta do consumo de ultraprocessados. Um rombo no SUS por conta disso é absurdo, porque a gente tem que gastar o investimento que a gente já tem, que é pouco, por conta de ultraprocessado. Se a gente somar com infecção por conta de agrotóxico, a gente já vê, né? Ultraprocessado e agrotóxico matando à torta e à direita a nossa população. Gente, isso só acontece porque a gente é uma economia do sul global, da periferia do capitalismo. Então, pra gente, pode vir agrotóxico pra caralho, coquetel de agrotóxico, agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro. Pra gente, pode vir ultraprocessado com mais açúcar para nossas crianças, que a Nestlé fazia isso, os Nutrem da vida, todos os suplementos alimentares infantis com mais açúcar do que o permitido na União Europeia. Sabe o que é isso?
é a gente sendo a periferia, a gente sendo os condenados da terra, a gente tendo as vidas que não importam para o centro do capitalismo. Para quem se acha o escolhido por Deus na terra para levar civilização. Por falar de água da bica, vocês sabiam que a água aqui no Rio de Janeiro está contaminada por uma bactéria que causa diarreia e verminose? A Companhia de Água de Esgoto aqui do Rio é extremamente incompetente e irresponsável e eles não estão tratando a água devidamente. Mais uma vez, mais um lugar privatizado, um serviço essencial para a população que foi privatizado e que prometeu nada e entregou nada mais do que entregou. Nada mais do que prometeu. Logo que a Águas do Rio veio e entrou no lugar da companhia estatal, a gente teve um tempão que ficou com a tal geosmina, que a água ficava com um gosto horroroso. E aí agora a água contaminada, a conta de água cada vez mais cara. Tá vendo que tudo aqui perpassa na nossa vida é político, tem envolvido interesses do capital, inclusive os agrotóxicos. Que se tenha registro, porque ano passado teve 1.011 prontuários de acompanhamento que ficaram em branco, número que também só aumenta ano após ano. Ah, e um detalhezinho, a partir de 2020 os dados do Espírito Santo não constam nesse registro do DataSUS, então já estamos trabalhando com informação defasada de princípio. Porque no governo Bolsonaro a gente teve uma perda gigantesca de dados epidemiológicos porque não tinha dinheiro e nem pesquisador para fazer, porque ele tirou o investimento de pesquisa todo, porque ele parou de pagar a galera, porque ele era um anti-ciência do caralho. Também recomendo que quem tem estômago forte dê uma pesquisada nos impactos dos agrotóxicos nas vidas dos agricultores de tabaco gaúchos. Nossa. Os cultivos de soja, cana-de-açúcar, milho e algodão juntos consomem 83% dos agrotóxicos comercializados no país. Ai, mas é necessário para alimentar o povo. A não ser que você viva de ração de soja e milho, não venha me dizer que isso se trata de alimento. Ah, mas pelo menos eu visto algodão. Certamente menos do que poderia, porque tem ficado cada vez mais caro comprar roupa de algodão, só se encontra porcaria de poliéster e isso não é coincidência, diante do fato do Brasil ter, no ano passado, se tornado o maior exportador de algodão do mundo, porque algodão é cultura rotativa da soja na maioria dos casos. E você, o seu bolso e sua água contaminada que se lixem para abastecer a demanda por algodão da China. Uma ótima ideia! Gente, isso é muito revoltante. É muito visível o descaso legal e prático com a questão. O descaramento com os agrotóxicos se aprofundou muito no governo Bolsonaro, não perdeu a aceleração no governo Lula também, e, sinceramente, é mais fácil 2 raios caírem no mesmo lugar do que um agrotóxico ser proibido nesse país. E um dos poucos que foi proibido recentemente, o paraquat, está num lobby absurdo da ProSoja para liberá-lo. O agrotóxico é um problema tão próprio do Brasil que nenhuma outra língua tem uma palavra tão poderosa e carregada para falar deles. A nossa evoca agronegócio e toxicidade numa palavra só. É um luxo. Em inglês e espanhol se usam sinônimos de praguicidas. E aqui, o pacote do veneno tentou mudar o nome para defensivos, para tentar amenizar o fato do agro estar cobrindo o Brasil com um manto inescapável de veneno. Isso que eu já falei com vocês algumas vezes é porque o nosso vocabulário também não é neutro. O nosso vocabulário também carrega questões de preconceito, questões de que vão passar pano para empresas e para coisas que fazem mal pra gente. Então, se você for prestar atenção, o Kim Kataguiri, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira, Pavanato, toda essa galera da direita não chama agrotóxico de agrotóxico, não. Porque a palavra agrotóxico carrega um peso, né? Tá falando que é tóxico e que o agro é tóxico. Eles utilizam a palavra defensivo químico, praguicida, herbicida, mas eles não vão usar nunca a palavra agrotóxico. Prestem atenção. E prestem atenção se as pessoas que vocês defendem também utilizam agrotóxico como uma coisa ruim ou não. Outra ótima ideia. Agora, nesse tema da proibição dos agrotóxicos, quero entrar numa história. A gente tem um emblemático caso no Sri Lanka, que é um país cujo presidente se colocou uma meta de, em 10 anos, emancipar o país do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, começando pela proibição da importação desses agrotóxicos. Essa decisão veio primeiro de uma pressão específica do setor de produção de chá e depois de uma enorme quantidade de pessoas atentando contra a própria vida por intoxicação de agrotóxicos, bem como problemas renais na população atrelados principalmente ao glifosato. E primeiro que foi tudo muito rápido. Quando a pressão é comercial, vai na canetada e se planeja muito pouco. Muitas coisas precisavam ser experimentadas para que essa emancipação dos agrotóxicos e fertilizantes funcionasse, é claro.
Infelizmente, muitos desafios surgiram. A fome no país aumentou no período, a produtividade do arroz caiu significativamente e isso automaticamente virou, no mundo ocidental, um grande bem feito ninguém mandou. E a política acabou revertida, praticamente sem encontrar apoio internacional e sem ninguém reconhecer e divulgar a melhora na saúde pública e a drástica queda nas desvivências, se é que me entendem, no país no período. Quem poderia imaginar que diminuindo o número de agrotóxicos que a gente ingere, a gente teria melhoras na nossa saúde, né? Ora. É a mesma coisa que falar, para de tomar chumbinho que você não vai morrer. E o que preocupa não é como se o modelo agrícola de monocultura pulverizada de agrotóxicos e altamente mecanizado e dependente de fertilizantes pudesse durar muito mais. Ele vem encarecendo em muitas partes do mundo e, gostemos ou não, ele é inviável, não renovável, está nos levando rapidamente ao desgaste dos solos e à desertificação. Exatamente. Sem nem entrar no mérito da briga por terras para mineração, muitas vezes territórios indígenas, de estarem no centro dos conflitos geopolíticos, etc. Aí, o que a gente estava falando lá das terras raras, né? E de terras Yanomamis e de vários outros povos tradicionais que dia sim e dia também são invadidas para tirar cada vez mais recurso público para encher bolso de europeu e estadunidense. Então não é como se o Sri Lanka tivesse sido muito ousado e disruptivo. O país simplesmente tentou, por pressão do capital privado, sempre importante pontuar, fazer o que todo mundo eventualmente vai ter que fazer, gostando ou não. Se quiser o povo com comida na mesa, pelo menos, né? Apesar da forma como tudo se deu, a responsabilidade por esse experimento é compartilhada. Os aprendizados vindo disso também precisam ser. Mas muito mais curioso do que a falta de solidariedade internacional é que no Brasil, na mesma época, a fome também aumentou horrorosamente, sem a menor diminuição de agrotóxicos e nem queda nas safras no período. Pelo contrário, os anos de 2019, 2020, 21, 22, todos bateram recordes em diversas culturas, enquanto o país continuou importando trigo, importando também o feijão, que perde terras ano após ano para dar lugar a soja, eucalipto, cana-de-açúcar e companhia. A Larissa Bombardi deu uma entrevista sobre esse caso, sustentando que a fome no mundo vem crescendo não apesar, mas por causa desse modelo agrícola destrutivo, injusto, que prioriza os negócios das commodities como centro da economia brasileira, em detrimento de uma reforma agrária justa, popular, agroecológica, realmente preocupada com o acesso e variedade do alimento. Larissa, né, não passa frio porque está sempre coberta de razão, né? Já debatemos inúmeras vezes o quanto esse modelo de agricultura monocultura faz mal de inúmeras formas, tanto para o meio ambiente quanto para a gente. No vídeo da obesidade, eu vou falar um pouquinho disso também. Uma bruaca tinha dado uma entrevista recente culpando a ideologia pelo que aconteceu no Sri Lanka, ignorando a pressão do capital dos produtores de chá e tratando como se a escolha política de priorizar cultivo de soja e não de arroz, mandioca, feijão, não tivesse ideologia nenhuma, fosse isenta, natural. E como se nós, os países da monocultura, tivéssemos muito para onde escapar enquanto aceitamos o mantra neoliberal de que não há alternativa, e com isso vendemos e esgotamos todos os nossos recursos. É engraçado como a ideologia é sempre o que o outro tem, né? Sim. Além de tudo, ela falou de uma única alternativa, a agricultura orgânica, que ela descreveu como algo de nicho, como se as inúmeras técnicas de manejo agroecológico pudessem ser resumidas à agricultura orgânica, que tem sua importância e seu papel, mas não é sinônimo de agroecologia. Ela ignora a importância do debate enquanto pauta climática, enquanto pauta pela preservação da biodiversidade, de acesso ao alimento, as metas estabelecidas pela própria ONU com relação ao alimento saudável, o papel da distribuição e logística em redesenhar os modelos agrícolas e ignora também inúmeras pesquisas que mostram como técnicas de manejo agroecológico muitas vezes suprem produtividade oferecida pelos venenos. E, claro, ignora a responsabilidade de todos os países de enfrentarem similares desafios no futuro próximo. Vamos lá, agora é com você que eu vou falar, Natália Pasternak. Depois de ter dito mentiras absurdas, como que uma xicrinha de glifosato é menos perigosa do que uma xicrinha de café, sério. coisa que nunca vimos você provar na frente das câmeras. Prova aí pra gente, por favor, uma xicrinha de chumbinho. Eu acho que você vai gostar. Eu não espero nada positivo do seu trabalho. Até porque você sabe tão bem quanto eu que agrotóxicos são sim perigosos, adoecem pessoas, matam todos os dias e que isso não é incontroverso. Sempre que a senhora quer opinar sobre ideologia, você demonstra o nada que entende verdadeiramente de ciência e de epistemologia. Seu trabalho me dá vergonha alheia. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Vai tomando. Vai tomando. Podia dormir sem essa, mas levou essa oreada. Teve que levar essa oreada. É isso que merece quem passa desinformação na internet. Levar a oreada. Uma bruaca.
O texto da questão de ciência sobre o trigo transgênico foi um show de horrores. E se aquilo não é ideologia, minha amiga? Na época eu respondi com um texto imenso, rebatendo cada um dos pontos e ele só desapareceu sem resposta, sem nada. Mas não é ideologia, é ciência produzida a vácuo, flutuante, né, Mona? Pois bem, voltando ao nosso tema, existe uma lógica bastante perversa em como a produção e comercialização de agrotóxicos se estruturou diante da divisão internacional do trabalho. Os grandes fabricantes de agrotóxicos são empresas europeias, estadunidenses e chinesas, com frequência produzindo e exportando agrotóxicos proibidos em seus países de origem. São 4 empresas do norte global que controlam 70% desse mercado. Mas os grandes compradores são países como o Brasil ou a Argentina. É muito louco porque isso não só cria uma lógica de adoecimento sistemático do sul global, como também reflete esse modelo econômico injusto no qual a nossa natureza paga um altíssimo preço para comprarmos bens industrializados de fora, com isenções de impostos 1000, enquanto usamos esses produtos para exportar soja. Produtos primários, de preferência sem nenhum nível de elaboração para ter isenção de ICMS pela Lei Candir. Uma lógica de empobrecimento nacional, tanto a nível geopolítico quanto da política interna, a manutenção de um sistema semicolonial perigoso e que nos distancia todos os dias de um olhar soberano para o nosso país. Como sempre, uma ótima ideia. Falando desse estilo semicolonial, a dinâmica de violência colonial também continua e se perpetua por meio desses venenos. Não é incomum vermos nas notícias, então imaginem o que sequer é noticiado. Nossa, cara. Ataques a comunidades tradicionais e agricultores assentados usando os agrotóxicos como arma química para a tomada de terras. A colombiana Irene Vélez Torres usou o termo dispossessão tóxica para descrever o processo de acumulação de terras que se... Eu vou ter que dar uma parada, porque esse sotaque de Bebel, falando um nome em espanhol, é extremamente sensual, né? Vamos falar a verdade. Lindo demais. Amei. Tive que parar. dá quando a poluição por químicos expulsa populações que vivem daquela terra. Algo que, pensando com carinho, faz ainda mais sentido quando é um pedaço de terra desejado para especulação, que sequer exige um solo saudável. Me remete imediatamente aos 40% de terras improdutivas brasileiras que haviam sido mapeadas alguns anos atrás. No livro da Larissa Bombardi, ela analisa isso por um outro caminho, bebendo muito do querido geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que ele possa descansar, entendendo esse processo de avanço do capitalismo, avanço da acumulação dessa indústria do agrotóxico como algo viabilizado por esse modelo agrícola. Não pela tomada das terras em si, mas pelo capital financeiro, justamente não se envolvendo com a terra, mas se aproveitando, de certa forma, do vínculo do camponês com a terra e o trabalho familiar. Ela diz, não só se observa a permanência do campesinato, como também uma especificidade do capital em apropriar-se da agricultura sem necessariamente estar envolvido de forma direta com a produção agrícola. Sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, por meio do desenvolvimento e do aperfeiçoamento, tanto de máquinas e equipamentos quanto de insumos químicos, fertilizantes e agroquímicos, as empresas desses setores encontraram formas de se propagar por meio da agricultura sem que estivessem elas próprias diretamente vinculadas à terra, à produção agrícola. Eu vejo a acumulação se dando por ambas as vias. Se a agricultura patronal, herdeira, latifundiária visa adquirir mais terras, especular ou encher de boi, as empresas engomadinhas da Faria Lima, como Cargill, Bayer, Dupont e Syngenta, fabricantes desses pacotes de veneno, semente e fertilizante, preferem garantir benefício dos investidores, vendendo os insumos e não se vinculando. E ambos defendem os mesmos interesses e bancam os mesmos políticos na política institucional. Eles mesmos, os 55% de políticos na Câmara formando parte da bancada ruralista. E o futuro promete piora. A atividade de insetos em regiões de cultivo vai aumentar conforme o planeta aquece. As perdas de grão serão enormes. A projeção é entre 10% e 25% de perda para cada grau Celsius de aquecimento. Isso tanto pelo calor quanto pela interação entre espécies de insetos benéficos e pragas. Nesse contexto, o que vai sobrar para nós? Exato. Quanto mais serão flexibilizadas as leis relativas a agrotóxicos e quem paga essa conta? Porque no final, aqui onde eu moro, eu não posso pagar por comer apenas alimentos sem veneno. Exato. Mas o Ricardo Salles, o da boiada, ele sim. E dá para passar dias inteiros descrevendo os horrores dos agrotóxicos e de toda a tecnologia ao redor deles. Cara, isso é um escárnio com a população. Isso é inacreditável. O filho da mãe que ficava falando e aprovando cada vez mais agrotóxico está comendo orgânico. Cara, hipocrisia do caralho, essa direita, na moral, sério. Isso é inacreditável. Enquanto tem bairros, que a gente vai falar isso também no vídeo da obesidade, bairros inteiros que vivem em regiões de pântanos e desertos alimentares, onde tem pouca ou nenhuma
oferta de alimentos in natura. E os alimentos in natura que tiverem vão estar cheios de agrotóxico. Mas o Ricardo Salles vai defender o agrotóxico, mas ele mesmo vai comer orgânico. Aposto que essa galera toda da direita come orgânico também. Para nós, brioche. Para o povo, zero. Para nós, orgânico. Para o povo, veneno. É assim que eles pensam. Mas a grande pergunta que fica é, para quê? Aumenta a produtividade, show, mas para quê? Se o modelo atual em que opera a agricultura não está preocupado em produzir alimento, mas tem como prioridade atender esses numerinhos da bolsa, para quê? Se o único motivo pelo qual se sustenta a importância do agro no Brasil para ditar tudo o que acontece no parlamento é uma suposta grandeza diante do PIB nacional, que não é sequer verdadeira e muito menos indica qualquer melhora na qualidade de vida das pessoas, por quanto tempo mais a gente vai perder os nossos e arriscar a nossa natureza? Desculpem terminar o vídeo com clima de enterro, mas haverá outros nesse assunto. Fiquem em paz, considerem apoiar no Apoia-se e fiquem com Deus. Bom demais o vídeo, né? E só corrobora com a ideia que a gente já falou inúmeras vezes aqui no canal. Na verdade, é o desmonte dessa ideia de que o agro alimenta o Brasil. Como é se o agro alimenta o Brasil, se a gente precisa de tanto agrotóxico, por que ainda tem gente passando fome? Bom, mas se o agro alimenta o Brasil e a gente ainda tem tanta gente vivendo em áreas de desertos e pântanos alimentares, que não tem nem acesso a esses alimentos que o agro produziu, para que a gente tem o agro? Essa história de que o agro alimenta o Brasil é uma falácia. A maior parte dos alimentos que chegam na mesa do trabalhador é produzido por pequenos e médios agricultores e pela agricultura familiar, inclusive MST, produzindo aí orgânicos, alimentos orgânicos de qualidade a um preço que não é o mais barato, que não tem mais subsídio do governo. O subsídio do governo é o Plano Safra, que vai favorecer o agronegócio e não a agricultura familiar. Assim como o Lula foi se afastando a cada governo da proposta que ele tinha inicialmente de reforma agrária, a ponto do MST esse ano fazer postagem e cobrar o Lula falar que ele se afastou do seu projeto de reforma agrária. Então, gente, essa história de que o capitalismo veio aí com muitas tecnologias e que a gente usa os agrotóxicos para a gente poder produzir mais comida, produzir mais comida para quem? Produzir mais comida para quem? Porque o povo brasileiro ainda está passando fome. E o povo brasileiro que não está passando fome, mas está em insegurança alimentar, está comendo ultraprocessado. Porque os alimentos in natura são caros ainda, mesmo com veneno. Então, como eu falei, né? O capitalismo também mata pela boca e esse vídeo é a prova disso. Então eu espero que vocês tenham entendido que o uso de agrotóxico não beneficia ninguém a não ser o capital e o bolso de empresários riquíssimos europeus e dos Estados Unidos. Era isso que eu tinha para falar sobre esse vídeo que a gente reagiu. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já sabia de tudo isso sobre os agrotóxicos. E óbvio, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Pix aqui na tela. Na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros, como leituras radicais, blogs e muito mais. E é isso. Beijos e até a vitória!